Salve, salve, meu povo! Tá começando mais um O Quinto Set aqui no canal do New Balls Please, o programa de entrevista que traz convidados e convidadas que tem ou que às vezes não tem a ver com o tênis, mas hoje tem a ver com o tênis e tem a ver com muito mais, Fernando. Tem, né. Ele fala que jogou, ele fala que foi bom. Ele fala que o único esporte que ele gostou na vida foi o tênis. Ele ganhou uma coisinha ou outra aí na natação. Fernando Scherer, Fernando, essa Não overdose. tem como errar o nome hoje. Seja bem-vindo, Xará. Que Tudo alegria bem? tê-lo aqui. Olha, e o pior que isso tudo é verdade, só que não tão bom quanto você. É que tudo depende da comparação com que fase da vida. Com quem eu tava comparando ali no 12 de agosto, com 10 anos de idade, eu era bom, ganhei um torneio. Se eu ganhei, eu era bom, só tinha eu. A primeira pergunta que a gente faz nesse programa é: qual é a sua relação com o tênis? Como que tudo surgiu? Minha mãe, eu tinha 7 anos de idade, ela pegou os 3 irmãos, meu pai já jogava tênis, ela pegou os 3 irmãos, deu uma raquete, uma caixa de bolinha, munhequeira, aquela testeira, meia, tênis, camiseta e short. E falou: "Vocês vão jogar até estragar. E depois vocês decidem se vocês querem parar ou não, mas agora eu investi esse dinheiro em todo o material e vocês vão fazer". O que que ela queria fazer com isso? No mínimo 1 ano. Mas ela não falou que você vai jogar 1 ano, Não, mas ela obrigou a gente a jogar 1 ano pra ver. Cara, porque o começo sempre é chato. Ah, que ela toca a bolinha, não consegue acertar a bolinha, até acertar a bolinha demora 1 ano mesmo. Só que ela começa a acertar a bolinha, começa a ficar gostoso, ela começa a ficar gostoso, você tem tesão, aí começa a brilhar os olhos, aí você continua. Então os 3 jogaram, o mais velho virou tenista, não se tornou profissional da ATP em grandes esportes, mas ele foi um dos primeiros atletas a estudar nos Estados Unidos e depois jogar tênis profissional na Europa e trazer clubes, de jogar em clubes na Europa. Então ele abriu uma porteira lá nessa parte lá. Pô, tô falando isso de quase 40 anos atrás, ele foi com 16 anos para os Estados Unidos para fazer faculdade graças ao tênis. O meu irmão mais velho do meio parou e foi remar e foi campeão mundial de remo. E eu aos 10 não, aos 12 anos de idade eu ganhei meu primeiro torneio de tênis, e aí quando eu ganhei, o meu irmão de 16 me chamou pra jogar, tudo ou nada. E a gente ia ganhar uma raquete não, a gente ia ganhar bolinha e algumas coisas, né. É tudo ou nada. É lógico que eu não vi a cor da bola. E aí eu fui pra casa puto, que perdi. Além de Amassado pelo. amassado, não vi a cor da bola. E aí fiquei na parede da garagem jogando paredão, 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 umas 2 horas, não quis almoçar e quando acabou eu peguei a raquete, arremessei na parede e falei: "Pra puta que pariu, nunca mais jogo tênis na vida, nunca mais seguro uma raquete, nunca mais vou ver isso". E parei. Aí, depois eu caí numa natação. E pior é que fiquei quase 40 anos sem tocar numa raquete mesmo, de verdade. Depois é que eu me toquei, um dia que alguém me chamou pra brincar com a minha filha, que aí eu fui jogar com a minha filha brincando, eu falei: "Nossa, quanto faz 40 anos que eu não segurava numa raquete", só filho mesmo. E hoje pra nadar só neto. Mas você já naquela idade você era extremamente competitivo. Você acha que o tênis te, entre aspas, te assustou, vamos falar assim, como pela Me sua competição? assustou a parte durante a partida, porque como ela durou, e você erra ponto durante, não tem como você acertar todos os pontos. Me subiu uma raiva tão grande, tão grande, tão grande o tempo todo, e aquilo ali me destruía por dentro, querendo ou não. Porque, se tu não tiver equilíbrio emocional, principalmente no esporte como um tênis, esportes de longa duração, você tem que ter equilíbrio emocional. Numa natação não dá tempo pra você ter equilíbrio emocional, você subiu, bateu, acabou, acabou. Errou, daí você fica puto uma semana, mas já acabou, não tem mais o que fazer. No tênis você tem que poder corrigir, você pode melhorar, você pode respirar e, pô, acabou esse ponto, próximo ponto, né, um novo ponto, é uma nova partida. E eu vi que ali eu não tinha o mínimo equilíbrio emocional. Porque eu fui pra casa puto e parei de jogar, porque eu fiquei 2 horas batendo na parede sozinho, puto, e não passava. Arremessei a partir veio, eu arremessei a raquete, quebrei a raquete. Aí naquele momento eu já podia quebrar a raquete, porque eu já tinha ficado 5 anos mais ou menos jogando tênis, então minha mãe já não ia mais brigar, aquele aí foi o ponto da decisão, tênis eu não jogo mais. E aí tentei tudo com bola, mas não tenho nem a coordenação motora.
Aí não sobrou nenhum outro esporte, aí o médico falou: "Você não vai nadar?" Aí eu falei: "Vou". Agora, como é que foi esse processo depois? Beleza, você largou, se frustrou, e até encontrar a natação, foi assim, foi de imediato? Você já Não, nadava? Como aconteceu? nada. Eu parei e fiquei 2 anos no vácuo, tentei futebol, de verdade, parece piada, mas não é piada, não tenho coordenação nenhuma com bola. Daí tentei basquete, pá, não tem condições. Porque querendo ou não, no basquete, por mais que pareça que não precisa de coordenação, é um puta esporte de coordenação com braço e perna passar, e esse meu braço não funciona. Não tem coordenação nenhuma com ele. Então Só boxe se boxe só não se dá, boxe não dá. É como se ele não tivesse uma ligação com o meu cérebro mesmo, o meu ombro aqui não eu não tenho esse lado esquerdo parece que não tem coordenação, parece que é uma parte à parte do meu corpo. De verdade, é algo, assim, descoordenado de um jeito. E aí não foi dando, aí eu comecei a ter bronquite, na época ou bronquite ou asma, né, na época não tinha esse diagnóstico como hoje, né. E aí o médico me olhou, hoje eu sei que eu tinha asma, e aí o médico me olhou e falou assim: "Cara, natação é um esporte completo, vai te ajudar nos brônquios, vai nadar". E aí eu comecei a nadar com 14 anos, entrei na escolinha, não sabia nadar, nadava com a cabecinha pra fora, assim. Fiz o teste, passei pra escolinha, tinha de 1 a 5, eu passei na escolinha 3, que hoje seria touca de alguma cor, mas daí ele fui aprendendo a botar a cabeça na água, fui fazendo os educativos, e em 3 meses o meu treinador passou na borda, assim, que não era meu treinador, não era nada ainda, o Carlos Camargo, lá no 12 de agosto, em Floripa, ele olhou: "Esse moleque é talentoso, meu, é rápido". Aí ele me pegou: "Você não quer competir o estadual?" Eu falei: "Mas eu não sei sair, não sei fazer virada, como é que eu vou nadar?" Ele: "Se preocupa com isso não, isso aí a gente aprende rapidinho". Aí ele me puxou e me botou na pré-equipe. E eu não conseguia treinar com a galera, eu ficava debaixo da água, ficava brincando, porque eu não tinha preparo pra pe não tinha, estava começando a nadar. E aí eu fui brincando, nadava um pouquinho, daqui a pouco eu fui competir, em 3 meses eu estava competindo, já era terceiro do estado. É um começo tardio, né? Muito Muito tarde, tardio. muito tarde, muito tarde. Todo mundo começa a nadar bebê, né. Tipo, minha filha, que hoje joga tênis, a Brenda, ela começou numa natação com 6 meses comigo, eu peguei ela, e aí botei na natação, primeiro esporte, vai nadar. E aí depois, com o tempo, ela falou: "Ah, pai, não gosto, é chato pra caralho". Eu falei: "Eu concordo". Eu tenho que concordar. É chato pra caralho. Eu também não gosto, nunca gostei. Eu tenho que admitir, eu gostava de competir, gostava de ganhar, mas pra ganhar eu precisava treinar. Então não adianta dizer pra mim: "Eu não gostava de treinar". Não, nunca gostei de treinar. Mas eu gostava de nadar, eu gostava de competir, gostava de ganhar. Mas eu não podia ganhar se eu não treinasse, então eu treinava com o maior tesão, treinava melhor que quase todo mundo. Mas não melhor, mais rápido, é que as pessoas confundem treinar melhor e mais rápido com treinar qualidade. Eu fazia a qualidade que eu podia dentro do meu físico, dentro do meu preparo, das minhas condições, mas era o máximo que eu podia dar. Não era o máximo que o Gustavo pode dar, mas na hora que vamos ver, bota do lado, ele ganhava, às vezes eu ganhava, então tinha essa competição. Mas treino é treino, competição é competição. Tem que saber treinar também. Você acha que depois de a gente tá ficando um pouquinho mais velho, né, e a gente Você, né? olha Eu não me inclua nessa lista. Que coisa a gente tá ficando, mas eu não lembro te disso. conheço de outros Eu carnavais, não sei quando você disso. tinha cabelo ainda. Você tinha franja na época. Você acha que a gente olhando essa molecada que vem e vai mudando de molecada, você acha que essa tua pseudo loucura de ambição que você tem, que a maioria dos grandes atletas tem, ela é fundamental? Sem isso a gente não consegue ter um campeão do jeito que você foi? Porque você tem Sim, você odeia perder. não Você tem, tem é gana. é. É, tem que te doer. Tem que te doer tanto, 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 que você vai fazer o impossível pra se tornar possível você não perder de novo. Porque senão você se acomoda. Então, se perder não te dói, então eu perco. Então eu não vou treinar tudo que eu posso, dar mais um pouquinho mais, todo mundo vai embora, eu vou ficar mais na piscina. Eu não sei sair, todo mundo acaba o treino, eu vou treinar a saída. Cara, o que eu fiz de absurdos na natação, ninguém imagina. Por exemplo, todo mundo sempre saiu como um ser humano normal. Todo mundo saía com as 2 mãozinhas atrás, 2 pezinhos na frente. O meu reflexo era tão ruim, tão ruim, tão ruim, mas tão ruim, que eu também nunca tive, olha só que legal, porque eu nunca tinha pensado nisso, mas já vou trazer esse ponto, porque me veio agora. Eu nunca tive a preocupação com a opinião do outro, com a arquibancada me olhando. Eu saía que não dá pra demonstrar aqui, mas era assim, imagina o cara saindo, uma mão tá aqui no bloco e a outra tá pra cá. Assim, eu saía com a mão pra trás, assim.
O juiz dava saída pra quê? Pra esse braço poder dar algum impulso a mais. Mas não faz sentido, não fazia sentido, mas eu tentei. Aí tentei um pé pra trás. Mesmo no bloco reto, que também não faz sentido algum, porque o pé atrás não tem apoio. Hoje em dia tem. Mesmo assim, eu tentei, antes de todo mundo fazer a saída de atletismo, que hoje o bloco é preparado pra isso, eu já tentava fazer. E ir com o braço pra cima. Coisa mais ridícula. E todo mundo olhava aquela coisa ridícula. Mas assim, eu tava sempre tentando inovar. E como é que eu fazia pra inovar? Eu testava depois no treino. Todo mundo ia embora e eu ficava lá com o meu treinador. Vamos melhorar, vamos melhorar, vamos melhorar. Ela era boa, minha saída, no final, na Olimpíada? Não, ainda era uma merda. Mas era muito melhor do que era. Então eu nunca me comparei com a saída do cara que sai 0,60. Eu me comparava com a do Popov. Só que eu ganhava o quê? Na hora que eu entrava na água, eu treinava o quê? A entrada na água e a parte No submersa. E no submerso eu saía 1/100 na frente, um pouquinho na frente, nos 15 metros. Então, eu fui melhorando o meu reflexo, claro que eu fui treinando. Só que o combo do reflexo, ajustar o corpo pra conseguir entrar na água, não mas é uma dava. baita humildade você conseguir treinar, porque a gente sabe que o grande problema do atleta é você treinar a tua deficiência. É, mas cê tem que saber que você é ruim. Tem que saber que você é ruim. minha esquerda? Eu sabia que É ruim. é ruim. É ruim. E se é ruim, vamos jogar com 2 direitas. Vamos correr e deixar o menos canto de quadra na esquerda. Ah, mas tem que ficar no meio. Caralho, pra mim não serve. Vai ter meia quadra. Não, vou ficar um pouquinho pra cá pra sobrar menos canto de esquerda. E tá tudo certo. Mas você tem que saber daí o quê? Melhorar o quê? Não só a tua esquerda, mas melhorar também a tua corrida. Pra se tu deixar, tô brincando, né? Sim. Mas se tu treinar, deixar mais quadra pra direita, você tem que ter uma agilidade. A Pra perna. Então, vai ter que treinar preparo físico, vai ter que treinar mais corrida, você vai ter que abrir espaço para tomar uma paralela na direita e sair correndo desesperado, mas você tem que ter esse equilíbrio todo, daí você tem que treinar tudo e a deficiência. Então você precisa de mais tempo. Você precisa ficar mais tempo na quadra, enquanto todo mundo vai embora. Mas a maioria não tá pronto para pagar o preço. A questão é pagar preço. Tem que pagar o preço para ganhar. Não é só treinar. Eu ficava na cama fazendo virada de costas. Na minha cama. Horas e horas. Ninguém vê. Ninguém sabe. Nunca ninguém viu. Claro que não viu. Ninguém tá na minha cama. Porque a virada de costas também era outra merda. Tinha que bater a mão e virar. Na época que tinha que bater a mão ainda. Depois mudou. E graças a Deus mudou pra virada olímpica. Daí eu comecei a rezar ali. Eu falei, ufa, atenderam meus pedidos. Porque, cara, você tem que contar abraçado e bater a mão certinho pra virar. Meu, era muito difícil quando. Imagina, porque quando eu falo que é muito difícil, vamos lembrar que eu comecei com 14 anos. Só que aos 19 eu já era campeão mundial. Então foi tudo muito rápido. Então era tudo muito rápido, pra aprender muito rápido, pra ganhar muito rápido. E mesmo errando eu ainda ganhava. E a cobrança era ainda maior. Então foi tudo muito rápido pra um moleque de 14, 15 anos de idade que tá aprendendo só pra brincar, e daí não virou brincadeira, aí virou cobrança, aí virou pressão, aí virou tem que ganhar e tem que vencer. Ah, senhor, foi muito muito novo, muito a ascensão foi muito rápida. E eu ficava na minha cama toda noite fazendo, botava a mão e virava, botava a mão e virava. E minha mãe vinha do quarto: "Que barulho é esse?" Porque eu batia a perna e pegava impulso. Pegava e batia impulso. Com o colchão, sabe o colchãozinho correndo? Eu fazia normal. nada normal. Mas as pessoas não veem isso. Ah, mas você não treina. Quem invadiu o quarto do meu filho? Que é esse louco que tá batendo na parede toda hora. Claro, você vira a perna, bate a perna. E aí você dá um impulsinho só pra ter o reflexo. Não que vou pegar um impulsão, mas você só move. Mas aí você bate a perna, tá fazendo barulho no quarto da minha mãe. Minha parede era de colada com a minha mãe, daí minha mãe vinha no quarto ver. Eu falei, tô treinando as viradas de costa. Ela, tudo bem, meu filho. Vai, continua. Só que ela vinha olhar o que você tá fazendo no quarto essa hora. Agora, essa questão da mentalidade, essa sua ambição, esse seu ódio de não ganhar, você acha que isso hoje é tão comum quanto na sua época? E na sua época você via mais caras assim do que se vê hoje? Porque a impressão hoje, você falou, tudo é sobre pagar o preço. E a gente sabe hoje que tem muita gente que acha que resolve no talento, que não quer pagar esse preço, que a coisa sai muito mais automática, chegando e sentando na janelinha. Você sabe muito bem que não foi assim. Tanto que você batalhava até na cama de casa. Você acha que hoje aceita-se pagar menos o preço, em alguns casos? Eu acho que os que estão ganhando Estão pagando. estão pagando. Agora,
A geração hoje é muito acomodada. A geração, não tô dizendo os atletas. O ser humano hoje, Uhum. É numa diferente. faixa etária diferente, é tudo muito rápido, não quer ler livro, não quer estudar, já sei tudo, lê o resumo, pega uma frase no podcast, por exemplo, vamos brincar aqui, eu vou brincar, quer ver uma coisa? A gente tá aqui falando, eu não vou falar, quer dizer, eu vou falar, mas eu não penso isso. Ó, eu não penso, eu tô deixando afirmado, eu não penso, mas vou fazer uma provocação. Se eu falar que a juventude de hoje é burra, e a gente faz só esse corte, e eu tô dizendo que eu não tô falando, Lógico. eu só acho que eles estão mais acomodados porque a tecnologia é muita informação. O que que eles vão fazer? Eles vão falar que eu falei. Que é burro. Mas por quê? Porque eles não vão se perder ao tempo de se preocupar, de perceber, de E de ouvir ver o o contexto. podcast Exato. inteiro para saber o que eu falei, de onde veio. Então é o mesmo resumo do livro, É melhor é o ele mesmo criticar resumo do você. treino. Melhor ele Aí, criticar você. exato, aí ele te critica, se livra da frustração e da amargura, mas aí ele não busca se aprofundar em nada. E também isso serve para o esporte. Precisa se aprofundar, você precisa se olhar, você precisa conhecer, e não é só o esporte, porque daí hoje, cara, tem tanta coisa hoje na ciência esportiva, na ciência por trás do esporte. Cara, eu sei que nós seríamos muito melhores hoje, se a gente tivesse hoje, que eu digo lá atrás, que o conhecimento de hoje. Por exemplo, eu teria menos lesão que eu tenho hoje. Teria uma carreira muito mais longa. Eu teria me alimentado muito melhor, eu teria descansado de forma diferente. Eu teria os médicos por detrás falando, cara, olha, essa saída, em vez de botar esse braço para cá e para lá, vamos já começar a treinar um alongamento do teu abdômen, das tuas costas, fortalecer para você então melhorar a angulatura no ar para entrar, porque hoje tudo é testado, tudo é filmado, tudo tem tecnologia. Só que não é só o treino, porque daí a pessoa acha que tem um talento, ela só vai lá, treina, faz o dele e acabou, e vai para casa e aí não dá, não dá. A dedicação tem que ser O 24 treino horas por mínimo, né? dia. O treino é que nem exemplo bobo. Eu fui pra escola, estudei e passei. Isso é tua obrigação. É o mínimo. Eu falo com meus filhos, eles falam: "Ah, mas eu fiz isso, eu fiz isso". Mas isso é o mínimo. Eu não tô te falando pra fazer nada além do mínimo. Isso é o mínimo, é obrigação. Você respeitar teu pai, respeitar tua mãe, ir pra escola, estudar. É o mínimo. É o mínimo. Não tô te pedindo mais. Mas se você quiser ir mais longe, ó, tem esse livro aqui, tem esse curso aqui. Você vai ter que ficar mais horas acordado estudando, você vai ter que ficar menos horas na internet, mais horas se dedicando a isso. Você vai ter que se alimentar melhor. Você quer mesmo? Quero. Então tá pronto, então é com você agora. Não tem mais nada a ver comigo. É você que vai ter que ralar. Porque que as pessoas não se tocam, e eu falo muito em palestra, e muito, muito, muito. Só tem uma pessoa que vai ser realizada, a mais beneficiada com o sucesso, com a realização, com a vitória, com o troféu, com o prêmio, com o sonho. É você. É só você que vai sair cheio de tesão e olhar pra trás da tua vida e falar: "Caralho, eu fui foda. Fiz isso. Eu fiz tudo o que eu queria, mesmo que eu tenha perdido. Cara, eu entreguei tudo e perdi de cabeça erguida. Que maravilha. Realizei meu sonho, mas não ganhei. Mas realizei, fui pra Olimpíada. Eu não ganhei o ouro, mas fui bronze". Cara, isso é um tesão que só você sabe, e só você vai celebrar. E outros podem ser beneficiados também por isso. Mas aí as pessoas não querem fazer. E é foda botar na cabeça de alguém que não quer fazer, que ela precisa fazer o que precisa fazer. Não é o que quer fazer, é o que precisa ser feito. Essa é a questão. Não é o que você quer fazer, é o que precisa ser feito. Você quer ganhar? Quer ser o melhor em qualquer área da tua vida? Empresarial, no esporte, num relacionamento, num casamento, dá o teu melhor o dia inteiro. Para de reclamar e não enche o saco de ninguém e faz o teu. É só isso. Eu lembro, em 96, quando a gente foi para a Olimpíada de Atlanta, de um episódio, você acaba de ganhar o bronze, você volta pra vila e você fala: "Agora eu vou poder comer um hambúrguer", né. Eu lembro muito da cena, a gente estava lá, todo mundo na fila, a gente estava assistindo a tua prova pela aquela tem aquele quartinho que tinha as televisões. Depois convivi com você em várias etapas da tua vida, não de uma amizade de proximidade, mas sempre te vendo. Você sempre foi um cara com
como eu também, pro lado mais rebelde do que o cara mais Certinho. certinho. Você foi muito rotulado. E muita gente rotulava você e beirava a dizer, tinha gente que ousava dizer que você não chegava a dar Treinava. teus 100%, Ah. né. É. Como que você vê isso? Porque você é um cara que abdicou, como você está falando, de muita coisa, e muitas vezes você foi rotulado ao contrário, e muitas vezes você foi injustiçado, e eu sei várias histórias injustiçadas suas. Como que você hoje, olhando lá para trás, você vê isso? Da mesma forma que eu via lá atrás. Só me resta rir, né? Os que estão falando que eu não treino perde de mim. Eu falo, porra! Você O cara que falava que você saía na Bom, balada. Eu até saía. E eu saía mesmo. Cara, o que eles nunca entenderam é que o sair pra mim não era maléfico. Que se eu ficasse em casa eu ia ficar doente. Eu não ia aguentar, era uma pressão que eu tava suportando, eu precisava sair. E eu sabia que eu saía, e eu sabia que no dia seguinte eu ia bater recorde e todo mundo tem que calar a É uma boca. caraça. É uma caraça. Não, A você minha tem que maneira. saber. A minha maneira. Você tem que viver a vida da tua maneira. Não é a maneira dos outros, é a tua maneira. Porque, de novo, quem era o único beneficiado de ganhar? Eu. E se eu perdesse, que era o único que podia ser. Não é. Como é que é a palavra? Esqueci a palavra em português, mas o único que vai se arrombar mesmo sou eu. Que mal eu tô fazendo pra alguém se eu sair uma noite antes no treino, numa sexta ou no sábado? Se no sábado de manhã eu tinha que treinar? E pior das hipóteses era que toda vez que chegava no sábado de manhã eu tinha saído, que não era todos. O meu treinador me chamava. Saiu. Eu falei, tô aqui direto da balada. Ele falou, então tá bom. Hoje tem tiro de competição. Eu falei, que vamos fazer uma aposta? Eu dou o melhor tempo aqui e ninguém mais da equipe precisa treinar? Ele me olhava. Apostado. Eu falei, então pode pagar o relógio. Eu dava o melhor tempo, não da vida, mas melhores tempos da vida de treino. Ele me olhava e falava, meu, você é muito louco. Eu falei, mas agora pode. E a galera comemorava. E quem não treinava era a equipe. Porque eu ainda fiz o tiro. Por que eu não saí ontem à noite, tava falando amigo? Mas não vai servir pra todo mundo. Lógico. Não. E eu não digo que é certo. Eu sei que eu me prejudicava. Eu sei que fisicamente, fisiologicamente, é prejudicial. Mas na minha parte emocional, se eu não tivesse aquele escape, eu estaria destruído. O tal do sino joga. É isso, eu estaria destruído, eu sei que eu estaria destruído. Tanto que, naturalmente, eu precisava disso. Tanto que eu lembro que na Olimpíada de 2004, o meu treinador chegou e falou, a gente precisa comprar um tênis pra você. Porque o tênis da Vila não funcionava, todo mundo tava reclamando pra praticar do esporte, porque o patrocinador era uma merda, não me lembro qual é, nem quero falar. E aí eles falaram, não, tem que comprar um tênis pra você. Eu falei, cara, essa desculpa não vai colar. Eu não nado de tênis. Ele, mas vai colar. Detalhe. Porque está te incomodando, você não consegue caminhar na vila, a gente vai ter que fazer isso. Aí a gente vai. Falou e conseguiu. Comprei o tênis. Mas a desculpa foi só pra gente sair pra almoçar. E ele perguntou, agora você tá autorizado? Quer uma taça de vinho? Eu falei, não, tem uma Olimpíada. Não preciso da taça, só precisava sair daquela merda. Eu tava me sentindo enjaulado, preso, agoniado com aquilo. E isso foi um dos grandes erros pra mim na Olimpíada pra mim. Eu poderia ter ido muito melhor em todas as Olimpíadas, naquela época mesmo, se eles simplesmente falassem, Sherry, o que você precisa? Eu falei, eu só preciso chegar um dia antes. Me bota na ficar no hotel. Olimpíada. Ou ficar no hotel. Não, Como nem outros me esportes. bota em hotel, só me leva no dia. Me deixa chegar um dia antes. Vai, vou, nado, e no outro dia eu já posso ir embora ou fico? Dá na mesma, depois que eu nadei mesmo. Mas por quê? Porque o tempo que eu chegava antes, minha mente não parava de pensar na prova, eu tinha que esperar a prova chegar. E pra mim aquilo era uma tortura. Eu não tinha o equilíbrio emocional que eu tenho hoje. Hoje eu enxergo isso. Eu perdia 7 quilos em 96, sem comer e sem dormir, porque a mente não parava de pensar nos 50. Aquele regime de concentração, você não pensa em outra coisa. Não, só só vê pensa pessoas ao seu naquilo, lado que só pensam fala naquilo, e pra mim era maléfico, não era benéfico. Era bem maléfico. E eles nunca me deram essa liberdade, porque, não posso abrir essa exceção. E eu concordo que não dá pra abrir exceção. Porque a gente tem que trabalhar com uma coisa de massa ali, tem muitos atletas, não dá pra falar, você faz isso, você faz aquilo.
Porém, eles esquecem que dentro de cada atleta tem uma individualidade de um ser humano que pensa, age e sente diferente. Sente, eu sou muito mais sensível, eu não sabia que eu era tão sensível, eu não sabia que eu era uma pessoa extremamente sensível a ambientes. Eu nunca suportei ambiente com muita gente. Então, você me joga numa Vila Olímpica ali, falando com aquilo tudo, aquilo lá me mexe internamente, mexe. Então não é a mesma coisa. Só que assim, tem a individualidade, naquela época isso não tinha nem esses estudos, hoje eu sei. Só que hoje eu tenho 50, na época eu tinha 20. Então é bem difícil lidar com aquilo tudo. Sem contar a pressão, né, de todo mundo falando: "Ah, tô torcendo por ti, hein, pô, tu vai ganhar medalha, hein, puta que pariu, hein, eu tô vendo, hein, ó, tô de olho, hein, puxa". Porra! Me deixa só andar por aqui quieto, não Feito do quero próprio time, né? é claro, eu não quero nem lembrar que eu tenho medalha pra disputar, eu não quero nem lembrar que eu tenho Olimpíada, só quero ir lá comer. Então, são pequenas coisas que parece que não são nada e que são positivas, porque são pessoas que no fundo são positivas, são pessoas que estão torcendo por ti mesmo, são energias positivas, são pessoas que estão te mostrando carinho, teu amor por você, mas ao mesmo tempo estão depositando uma Pressionando. expectativa em mim. E é normal. Só que para um garoto de 19, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, que nem sabe o que estava acontecendo, porque não sabe. Enquanto tá acontecendo, você nem sabe o que tá acontecendo. Você só tá Vai ali no automático. no automático. Hoje eu sei, mas hoje eu me estudei muito para entender tudo que passou na minha vida. Então, mas, porra, demorou nesse vasculhar interno 16 anos também. Então é um peso, mas ao mesmo tempo, como você falou, eu nunca dei bola. Porque eu falava: "Cara, eles não sabem de nada". Não sabem, nunca quem teve em Florianópolis comigo às 5 da manhã treinando? Ninguém, só o meu treinador, porque ninguém nem da minha equipe ia treinar comigo, eles só treinavam na parte da tarde, e eu treinava 4 vezes por semana, sozinho às 5 da manhã, ninguém ia. E aí você vem dizer que eu não treinava? Senhor. E também tem a estupidez, que aí é estupidez mesmo, porque tem um exame chamado exame de ácido lático. O exame de ácido lático, ele mostra exatamente a faixa limiar que você tem que treinar. Eu, como era um atleta com fibras muito rápidas, eu produzia ácido lático muito rápido. Nadava para 48 segundos. O Gustavo nadava para 49 segundos. O Gustavo Borges, para fazer a mesma série que eu, isso eu posso deixar bem claro, ele nadava para 1:02. A menina, que nadava para 1 minuto, ela nadava para 1:12 ou 1:13. O Gustavo descansava 10 segundos. Saía a cada 1:10, ou a cada 1:05 às vezes. Eu chegava com a menina, eu treinava com a menina de 1:12, 1:13, e eu precisava descansar 15 a 20, porque senão meu ácido lático subia muito. Então meu intervalo tinha que ser maior e eu nadava mais devagar. Para quem olha: "Ah, ele tá soltando o treino todo". Não, eu tô fazendo o mesmo ácido lático que você. Só que daí os caras nadam mais rápido, acham que então treinaram mais forte que eu, se acham pra caralho, porque ganhei de você no treino. Isso é a coisa mais ridícula que eu já vi. "Eu ganhei de você na série", eu: "Nossa", eu pensava: "Que lindo, amanhã a gente compete. Quero ver você me ganhar na prova", porque ganhar no treino você pode ganhar todas. Qual é o problema de eu perder? Eu nunca tive esse ego do treino, e tem muito atleta que tem o ego do treino. De ganhar no treino, "vou te ganhar no treino". Eu falei: "Isso aqui é treino, que vale a competição". E eu fazia exatamente o que o meu treinador pedia, e estava sempre na faixa do limiar do ácido lático dele. Mas pra quem olha de fora, parece que eu tô soltando. Por exemplo, eu me lembro um dia que eu dei um tiro com o Gustavo de 1.200 metros, no Pinheiros. Primeiro treino que eu fiz com o Gustavo na vida. Mandaram 1.200 metros. Eu falei: "Caraca, o que eu vou fazer com esses 1.200 metros?". Pra mim já era uma tortura 1.200 metros direto sem parar, tortura. Minhas fibras não são feitas pra aquilo. Pra quem nadou 50 a vida inteira. Deu 400 metros, o Gustavo já tinha me dado uns 100, 150 metros, no ritmo dele. Mas se tu pegar o final do treino e medisse o sangue dele e o meu sangue, quem treinou melhor?
Essa era a pergunta que ninguém fez. Quem treinou melhor? Talvez os dois treinaram no mesmo limiar. Porque se o Gustavo faz naquele ritmo e me abre tanto, mas para ele o limiar do ácido lático dele ficou abaixo do pedido, ele treinou errado. E se ele fez muito mais forte para me esnobar e me humilhar e fez mais forte do que era, ele treinou em outro limiar que não foi o limiar Que não pedido. ajudou ele. Também é prejudicial. Então, treinar forte demais e treinar fraco demais tá errado. Tem que treinar onde o técnico pede. Simples. E tem exame de sangue, pô. E eu fazia exame de sangue toda hora. Então, eu já sabia, é aqui que eu tenho que ficar. Então, eu só ficava naquela faixa. É confortável? Não. Tão desconfortável quanto para eles. Só que para quem olha, é ridículo. Porque você vê os caras nadando põe 2, 1,5 e o cara nadando põe 2, 1,13. Aí depois o cara faz 48, aí você fala, mão, mas é muito ruim. De 48 para 1,13. Série de 40 de 100. Sendo que a menina nada para 1 minuto e faz a mesma série que eu. Mas a gente tá fazendo o mesmo lactato. Do mesmo grupo. Então essa percepção, a maioria dos atletas, por querer só julgar o que olha e não o que tá vendo de por dentro, foi muita ignorância. E eu tava sempre tranquilo com isso, porque eu sabia. Quero ver me ganhar numa série de perna. Quero ver me ganhar num tiro de 12,5. Quero ver me ganhar num tiro de 25. Bota na minha linha limiar ali, ninguém ganhava. Em treino nenhum. Gustavo sabe. Nunca me ganhou. Ah, mas tá louco. Nem perto. Não dá nem pro cheiro, ele sabe. Não dava nem pra brincar. Nem brincar, nem conversa. Não tem conversa naquilo. Tiro de 25, tiro de 12,5, tiro de perna, nem conversa. Eu fazia tiro de perna pra 1,5 na longa. Na época era bom pra caramba. Só me lembro de Antorp fazer pra 58. Que era o cara também. Tinha um pé Teve de um pato. pé de pato, É, né? é. Agora, a gente falou aqui da questão de pagar o preço e coisa do tipo. Transfere para 2025, vai, para os últimos anos aqui. Com essa história de pagar o preço, com muita pressão em cima, com acesso a todo mundo via rede social, com uma necessidade imediatista. O Fernando daquela época conseguiria ser o melhor Fernando nos tempos de hoje, com esse assédio Eu já tava cancelado. frequente? Eu já tinha perdido todos os patrocínios. Ninguém ia me suportar. Não tem como. Não tem como me suportarem. Ninguém ia aguentar o que eu falava. Ninguém ia aguentar me ver vivendo a minha vida. Porque é muito destoante do que as pessoas querem que seja. Mas elas querem que seja assim. Eu nunca quis ser atleta pra ser exemplo pra ninguém. Isso é um grande problema. As pessoas Eu só acham queria ser que atleta. tem que ser exemplo, né? Não, isso foi uma quebra de pau que eu tive numa entrevista em 1990 e bolinha, quando uma entrevistadora quis me mostrar que eu tinha que ser exemplo pra alguém. Eu falei, pede pro teu filho, o teu pai, marido, ser exemplo. Eu sou exemplo de algumas coisas. Isso eu admito. Perseverança, disciplina, resiliência, força, garra, determinação e talento com esforço dá resultado. Só. Agora, as minhas falhas, eu tenho um monte, admito e assumo e deixa elas, são minhas. Agora, você quer que eu não tenha falha nenhuma? Eu não posso mais falar palavrão. Que eu não posso fazer isso porque isso vai Vai desagradar impactar, alguém. vai desagradar alguém. Cara, não posso sair, não posso andar de moto. Eu andava de moto sem capacete. A 200 km por hora. E aí? Mas era na época, andava e podia sem capacete. Eu fazia, era irresponsável, tinha 20 anos. Tinha. Era irresponsável, mas fazia parte dos 20 anos naquela época. E fiz, mas não fiz pensado, não eram atitudes pensadas, tanto que eram impensadas, porque com 20 anos você nem pensa. Você faz cagada, e eu fiz muita cagada. Mas todas as cagadas que eu fiz me transformaram em quem eu sou hoje. Com 50. Eu podia não estar aqui, podia. Mas também a irresponsabilidade era minha também. E de novo, eu que ia pagar o preço. Eu lembro que quando eu tava no Rio de Janeiro, andando de moto, sem capacete. E aí eu passei na Borges Lagoa, indo pro treino. Parei a moto no clube. Eu recebi uma ligação. A ligação não, né? Me chamaram dentro da piscina. Ó, o presidente quer falar com você. Que viu sem capacete na rua. Aí eu subi. Fui na sala da presidência, no meio do treino. Aí ele, Scherer, você anda de moto? Falei, não, presidente.
Na hora eu mandei um não, de moto não, presidente. Não era eu. E a minha moto todo dia estacionada na garagem do clube. Não, presidente. Moto? Ah, não. Ele, olha, você tem uma moto assim, 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 porque tá estacionada aqui no clube? Eu falei, lembrei, eu tenho moto. Ele, e você passou na Lagoa há pouco tempo? Aí eu, porra, merda, passei. Você dirige sem capacete? Aí eu falei, às vezes. Ele viu. Às vezes, né? Aí ele olhou pra mim, olha, você vai mudar os contratos do esporte. Eu falei, como assim? Eu não posso te proibir agora, nesse contrato, porque já tá assinado. Mas eu lhe peço encarecidamente que você não caia de moto e não ande mais de moto, porque se você cair eu tô pagando seu salário. Mas de agora em diante, todos os contratos do clube com qualquer esporte vai ter a cláusula de proibido andar de moto. A gente não tinha pensado nisso. Aí eu acho que eu entendi o recado. Vendi a moto no mesmo dia. Eu falei, deixa eu vender isso, que senão eu vou perder o emprego. Porque ele pode não fazer no contrato, mas ele pode cancelar o contrato. É louco, mas não rasga a nota de 100 Não sou dólares. burro. Eu falei, já entendi o recado. Eu não posso te falar pra parar agora nesse contrato. Eu falei, sim, mas ele pode terminar esse contrato. Eu falei, entendi. É porque é verdade, eu não tinha pensado. O cara tá pagando meu salário. Se eu cair, eu não nado. E ele fica pagando? Tá errado. Só que, de novo, eu tinha quantos anos? 23 anos. Quem que pensa nisso? Nem o clube tinha pensado nisso. É uma cláusula que tem que ter mesmo. Você tem que prevenir que o atleta não se machuque. Porque ele é meu funcionário, sou eu que te pago. E ninguém tinha pensado nisso. Então, coisas que a gente fazia naquela época que hoje, se eu fizesse, tava lascado. Iam falar um monte, mas também hoje talvez eu não fizesse mais nada. Porque também isso é que eu acho que o crescimento junto com a mídia, assim, você já fica mais. Pelo menos eu espero que as pessoas fiquem mais ligadas que estão sendo observadas a todo dia. É um Big Brother hoje, né? Mas você não acha que é uma briga invencível que a gente não ganha, você querer, porque é o que você fala, é uma das coisas que a gente, olhando a mídia social, é o que todo mundo gostaria de ser, mas ninguém consegue ser. Eu adoraria poder falar, mas eu não falo, porque pode ser que eu perca alguma coisa. Eu gostaria de ser, mas eu não sou, porque eu posso não sei o quê. Eu gostaria de, mas eu não. Você vem numa trajetória de vitórias, de derrotas, de tombos, de porradas, de perder patrocínio, de ganhar patrocínio, de ganhar coisas, de perder coisas. E você chega nos 50 anos. Não é fácil ser isso. Hoje você paga esse preço, você acha? Hoje eu vou pagar o preço mais alto que tem. Que eu tô pouco me fudendo. Muito mais do que antigamente. Hoje eu tô disposto a perder tudo consciente. Naquela época eu tava disposto a perder tudo inconsciente. Mas por quê? Porque eu percebi que aquele lá novo era o mesmo de hoje. Só que hoje eu tô disposto, é que assim, tá vindo. Eu já falo há mais de 2 anos das mesmas coisas, mas daqui a pouco as pessoas vão entender aonde eu tô chegando com o que eu tô falando. Se eu as pessoas vão entender. Se não entender, também não tem problema. As poucas que entenderem, mas as que não entenderem vão me criticar. Porque é exatamente esse é o preço que as pessoas não pagam. A liberdade que todo mundo busca. Isso tô falando num grau até espiritual, de religião, que é a salvação, que todo mundo busca na religião. A salvação é simplesmente você ser você. Você é exatamente como você é. Porque você deixa de ser você e se torna preso. Preso de quê? De uma imagem de que você acha que é você. Então você não pode falar, você não pode agir de tal maneira, você tem medo de perder o patrocínio, medo de perder o emprego, medo que as pessoas te amem, medo que não te amem, medo que as pessoas te rejeitem, medo que elas te cancelem. E isso vai se tornando uma prisão. Mas quando você percebe que nunca existiu prisão, Que era você. a prisão é você que está criando. Por quê? Medo de perder o quê? Aí eu tô falando de uma busca dos últimos 16 anos. E quando uma busca que hoje eu chamo de estúpida. Porque não tinha que buscar nada. Eu já era esse mesmo.
com a mesma personalidade, com a mesma força, que se perdeu num caminho depois que parou de nadar. Porque enquanto eu nadava, eu nunca tive medo de perder patrocínio. Eu perdi patrocínio. Eu briguei com o Comitê Olímpico, eu briguei com a confederação, eu briguei com o presidente da confederação, eu briguei com tudo que era fora dos limites, que ultrapassava os limites de coerência na minha vida, dentro dos meus valores. Se não tá nos meus valores, eu brigava mesmo e perdi. Perdi muito, fui criticado, fui esculhambado, fui retirado da lista de convidados. A única questão que eles nunca entenderam é que eles me fizeram bem, porque eu não queria estar naquela lista. Eu não queria estar naquele ambiente, eu não queria estar com aquelas pessoas, porque eu prefiro não estar. Então hoje só que hoje eu tenho consciência e maturidade suficiente para falar: "Uau, aquele de lá é o mesmo de hoje, eu não precisava ter buscado, era isso, exatamente esse. Então, como eu posso viver exatamente isso com integridade? Sendo eu, só. Ah, mas você vai perder. Perder o quê? O que que eu posso perder? Não tenho o que perder. A gente nunca perdeu nada. A gente pode até deixar de ganhar, mas você nunca vai deixar de perder o quê? O patrocínio era meu? Nunca foi. Você faz tudo certo e no final do ano o cara não renova. Exato. Não, Porque você pode fazer tudo certo, ganhar todos os títulos e, mudamos nossa política e também. não é seu. Você está ali, Sim. mas não é seu. Então você não tem o que perder. A gente acha que perde porque acha que é nosso. Foi essa brincadeira toda que eu cheguei nessa conclusão. Porque a minha busca toda foi a identificação da depressão, porque eu achava que era nadador. Então eu achei que era nadador. Quando eu me percebi que eu não era nadador, eu estava nadador, eu fui desmascarando e tirando as outras coisas. Até um dia que eu percebi, pô, se não tem o eu, Fernando, eu, não tem nada que é meu. Se não tem eu, não tem meu, não tem minha. Se não tem eu, fala alguma coisa de mim. Sou um babaca, um escroto, um chato, um babaca, um ladrão, ou não treina, um vagabundo. Se não tem eu, tudo que você fala, pra quem você tá falando? Não cola, não tem velcro mais, porque não tem mais a identificação com o personagem. Tá falando de quem? Não tem eu. Se não tem eu, não tem meu patrocínio, não tem meu dinheiro, não tem minha casa, não tem nada minha também, minhas coisas. Então você pode ir perdendo, se perder mesmo, e perde. E aí quando você vê, você não perdeu nada, porque aquilo que você era de verdade, tinha de maior valor, tá escondido exatamente no meio dessa montoeira de coisa que você tá se prendendo para não perder. E aí você deixa de viver, que você vive vivendo uma vida de prisão. E é exatamente essa liberdade que eu vivo hoje. Eu não tenho mais problema nenhum, por isso que a primeira vez que começar a entrevista, você sabe o que eu falei. Não tem assunto proibido. Você tem falado muito de saúde mental, inclusive por tudo que você passou, e a gente vê no tênis, talvez mais do que em outras modalidades, ou pelo menos as notícias que aparecem mais, que muita gente tem dado um tempo na carreira para dar uma acalmada, para pensar em outra coisa, para zerar a mente e depois voltar, não conseguir voltar, enfim. Isso tem acontecido demais no tênis. Você acha por que que isso acontece? Pelo nível de exigência, pelo rede social, porque a pessoa se cobra demais? Tem uma receita geral ou você acha que é cada um, e é um negócio incontrolável que toma conta de você e você não tem como resolver? Na verdade, se a gente fosse muito profundo, não tem muito o que fazer, porque é cada um. Mas, assim, um dos motivos é a persona identificada com aquele atleta ou com aquele jogador tá sofrendo a pressão de fazer algo que, no fundo, ela só queria fazer uma coisa: se divertir. E ela deixa de se divertir, porque ela precisa ganhar, porque eu sou o campeão. Eu preciso ser o campeão. Eu preciso, então, ser imbatível. Isso a gente sabe que ninguém é imbatível e que você vai ganhar, que você vai perder. E a diversão pelo qual você começa, você perde. E aí vira cobrança, obrigação. E aí quando vira cobrança, obrigação, vira um peso, vira um fardo. E esse fardo vai aumentando. Só que depende de ser humano para ser humano o tamanho do fardo que você consegue carregar. E às vezes o fardo que você colocou é tão grande que você precisa dar um tempo e parar, ou nunca mais voltar.
Isso serve em todas as carreiras, em todas as profissões, porque a vida a gente nasceu para brincar. Brincar, para se divertir. Mas não é se divertir quando as pessoas pensam, não é fazer merda. Se divertir é, estamos aqui criando um puta podcast, um puta material, para muita gente assistir. Ainda que seja a sua profissão, a sua função, você tem que sentir prazer naquilo. Você tá se Se divertir com divertindo. aquilo. Claro! Isso tá em todas as escrituras. Isso a gente pode trazer até religião, escritura, tá na escritura. Faça e não se preocupe com o fruto da ação. Quando ele fala não se preocupe com o fruto da ação no Bhagavad Gita, que é dos Vedas lá atrás, ele só tá dizendo pra você, entrega teu melhor, teu máximo, se diverte. O fruto da ação não é teu. É resultado daquilo que você fez. Mas não é teu, não depende de ti mais. Só faça o teu, se diverte, brinque, curta, com sinceridade. As pessoas pensam em sinceridade com seriedade. A seriedade, você não pode sorrir, não pode brincar, não pode falar um palavrão. Sinceridade, você pode brincar, sorrir, falar um palavrão, entregar o melhor, ganhar tudo e ser cada vez mais leve. E aí você pode rir numa partida de tênis. Você pode rir da tua desgraça quando você erra uma bola. Você erra a bola e fala, nossa, como eu sou burro. Olha lá que cagada. Só que aí começas a rir e brincar com isso. É, porque no fundo as pessoas elas não têm coerência, né. Por quê? Que é isso, o jogo do João ontem. Se ele faz muita alarde, é porque ele tá fazendo muito alarde. Se ele fala que ele vai ser número 1 do mundo, como ele tá falando, quando ele ganha, não, ele é super ele acredita no taco dele. Aí ele perde, falando que ele vai ser número 1 do mundo, ele é pretensioso. Então, o grande problema que eu acho que também tem ali que é o olhar do outro. Porque o olhar do outro nunca tá legal. Porque é o que a gente falou no começo ali. O olhar do outro, ele estava errado porque ele um dia ou outro saía. Um dia ou outro ele era diferente. E mais ainda quando você comparava. Eu fui comparado com o Guga, na mesma geração. Mais ou menos parecido, aquele manezinho era mais louco que eu, mas era mais ou menos parecido. Ele com o Gustavo, vocês foram muito diferentes. Dissonantes, total, né? Totalmente. Então, quando vocês são diferentes, e aí o cara, de repente, um dia ele tá melhor, tá vendo? É por isso que você perde. Não pode brincar. A É. coisa que eu mais senti falta foi de eu tirar sarro no bloco de partida. De todo mundo. E eu fiz algumas vezes em competições pequenas. E na sala de chamada? Ah, não, essa daí eu adorava. Essa eu adorava mesmo. Essa pra mim era um momento que ninguém tá vendo. O que todo mundo encara como a casa do cão. Ali eu amava. Claro, é o lugar do O caos. que você falava pra turma? Tirava sarro, olhava na cara e falava, tá preocupado? Pra que você não vai ganhar? Por que você tá preocupado? Você não vai ganhar medalha. Nervoso por quê? Você tá nervoso com o quê? Nem medalha você vai ganhar, tá tenso. Como é que ele vai ganhar medalha agora? Aí que ele não ganhava medalha. Só que ninguém entendeu que aquela ali era tudo estratégia de quem sabia exatamente o que estava fazendo dentro do jogo, porque é o lugar mais tenso. Só que quando você tira sarro de você mesmo e brinca tirando sarro de você, tudo fica leve. A vida é para ser leve. As pessoas é que botaram um peso sobre as costas que não precisa ter e ninguém precisa carregar, a não ser que você queira. Mas você pode descarregar esse peso, você pode brincar mais, você pode trabalhar sério, dando duro, mas sem estresse, sem aquela ansiedade do... Porque o que gera estresse? Gera ansiedade. Gera ansiedade, gera doença, você dorme menos, se alimenta mal, trabalha e rende menos. Se tu brinca, leva mais na flauta, não é treinar menos, não é trabalhar menos. É levar na flauta, é brincar, é se divertir. Gostar de estar fazendo aquilo. Colocar teu amor naquilo que você está fazendo. Cara, você vai render muito mais. O resultado vai ser muito melhor. E quando o resultado for melhor, mais leve você fica, mais você ri. E quando o resultado não vier, você sabe, eu fiz o meu máximo. E tá tudo bem. Na próxima eu ganho de novo. Não dá pra ganhar todas. Pô, se eu tivesse ganho todas as provas que eu queria, não deu. Admito, não deu, mas todas eu me dediquei ao máximo. Sempre. No máximo que dá naquele momento. Naquele momento é o meu máximo. Eu não posso dizer que essa entrevista vai ser melhor que a de amanhã.
Não, mas a de hoje é o máximo que eu posso entregar aqui pra vocês, é isso. Amanhã talvez eu pegue uma frase que eu falei e fale, podia ter elaborado melhor. Você imagina os dias de hoje, um ser humano desse, no auge da sua carreira, que o cara compra uma balada. Comprei. Ele era dono de uma balada. Nossa, e era boa, hein? Meu pai só falou Hoje eu assim, posso falar, hoje eu posso falar. meu pai falou assim, ó, no dia que ele viu a inauguração, ele falou, filho, não sei se tu vai ganhar dinheiro. Mas você vai se divertir, você vai. Eu falei, obrigado, pai. O importante é isso. É se divertir de novo. Eu não sabia se ia ganhar dinheiro, se eu ia perder dinheiro, mas eu me diverti horrores naquele processo. E fiquei uns 4, 5 anos no meio do auge da minha carreira. Mas eu nos dias de hoje, o cara vai ser, o João Fonseca. Isso aí é um masterclass, né? Os caras sai pra Ibiza. compram uma cara balada, compra uma balada em comprei Ibiza. uma balada em Ibiza. Se ele não pode ir pra Ibiza, Não pra precisa passar ir. 2 dias... Ele vai pra Ibiza 1 na balada dele, porque ele não paga ainda. E não paga. E ainda pode convidar todo mundo que ele queira. Você não. vem. E se diverte 10 vezes mais. Querendo ou não, quando que eu ia poder fazer isso? Hoje, casado, com 3 filhos? Não, hoje eu tô vivendo as coisas do cara de 50 anos. Com 3 filhos, levando pra escola, fazendo jantar, fazendo almoço, vindo trabalhar, fazendo as coisas com a esposa, fazendo... Não tô dizendo que eu não posso ter uma balada com a minha esposa, não é disso, não tô limitando a idade. Mas era uma coisa de um moleque de 20 anos que queria estar saindo, queria estar com as pessoas mais jovens, balada, se divertir, solteiro. É outra fase, não adianta eu querer fazer isso agora. É que nem eu com 50 anos. Minha mulher que me incentivou, eu fiz 50 ano passado. Minha mulher chegou pra mim, não que eu já não tive, tá? Eu tive um carro esporte desde, já tive vários até, mas ela falou: "Esse aqui é o teu sonho? Compra agora". Daí eu falei: "Não, amor, caro pra cacete essa merda, eu vim comprar um carro pra você". Ela: "Não, compra esse carro pra você". Eu falei: "Não, meu amor, não, vamos comprar o seu". Ela: "Vamos comprar o meu e o seu". Eu falei: "Amor, não dá. A gente vai comprar o seu, o meu esse aqui é bem mais caro". Ela: "É o teu sonho". Daí eu comprei o dela, aí fui pra casa. Refleti, ela me enchendo o saco. Aí ela falou uma frase: "Você tá todo fudido da coluna, do quadril. Você acha que você vai esperar pra comprar como? Daqui a pouco você não consegue nem abaixar pra sentar no carro". Eu falei: "Agora que eu vou comprar esse negócio, porque eu não tenho mais tempo pra esperar". Exatamente, o tempo é 50 com 70, não adianta eu querer comprar um carro esporte, eu não vou conseguir fisicamente, eu não vou. Tanto que eu tô vendendo, mas não é porque eu não gosto, é porque o tempo que eu tive desse 1 ano, eu usei para um carro esporte, eu usei muito, eu usei 10.000 quilômetros em estrada. E usei pouco em termos de quantidade de usar ele todo dia. Não, eu usava pouco, mas toda vez que eu andei muito tempo em estrada, curtindo o carro com ela. Só que toda vez que eu chegava, eu tinha que ir na físio. Com dor no quadril, dor nas pernas, dormente a coxa, o panturrilha travada, dor na lombar. Ela olhou pra mim: "Tá vendo? Valeu, curtiu teu sonho? Vamos voltar pra realidade, carro alto, uma van pros filhos". Eu falei: "Vamos voltar pra van". Pronto, resolvemos já. Carrinho de Já supermercado. vamos pro carrinho de supermercado. Pronto, já resolvi a minha realidade. Mas eu tive que viver isso aos 50. E pronto. E podem, na época, assim, até que eu não tô brincando, não, mas quando eu compro o carro, tem pessoas ao redor que me julgaram. De novo, sempre tem gente julgando. Só que você vai deixar de viver a tua vida. A única coisa que eu falo é: para, só vive. Só vive, só vive, só vive, só vive, só vive. Vive, cara, vive com todo o entusiasmo do mundo. As pessoas perderam o entusiasmo de viver. Porque as pessoas, às vezes, vão para cultos, igrejas, templos, meditação, tudo. E não que eu não fiz isso tudo, eu fiz isso tudo. Foi uma busca longa. Li vários livros, vários livros. Qual é o milagre da vida? Qual é o sentido da vida? O que é? E fui pesquisando e buscando. Aí eu cheguei na conclusão simples: o sentido da vida é viver. Acabou. Não tem outro. E o milagre é você. Simples assim. O milagre é você. Então, tá esperando milagre de quê? Se o milagre é você, a tua existência, e se o milagre é você, o que você tem que dar no mínimo de retribuição ao milagre que é você? Fazer o teu melhor, dar o teu máximo, viver plenamente tudo que tem para viver. E quando eu falo tudo, é tudo.
Tudo é a derrota, é a dor, é o sofrimento, é o luto, é a alegria, é o tesão, é a conquista, é a vitória, é as lágrimas, é o sorriso, é o abraço, é o beijo, é o sexo, é a carência, é a ausência, é tudo. Vive tudo e para de fugir. Para de fugir pra droga, para de fugir pra bebida, para de fugir pra compra, para de fugir pra tudo que te tira daquilo que você precisa sentir. Sente. E aí, sentindo tudo, compra. Sai, se diverte, namora, bebe, faz o que quiser. Não tô proibindo nada, só tô dizendo, não fuga daquilo que você tá sentindo, que a gente faz o quê? Foge dos sentimentos. E isso dói pra caralho, porque lá na frente custa um preço danado. E assim a gente só vive. As pessoas deixam de viver, o milagre somos nós. A gente quer esperar um milagre. Que milagre? Caralho, você nasceu, tá respirando, tá vivo, numa bola, no meio uma bola de tênis, no meio de um infinito. Uma bola de tênis. E se bobear é menor que uma bola de tênis no meio do infinito, você tá aqui dentro e você acha que você tá parado em algum lugar. Uma bolinha de tênis voando, viu? E você tá aqui, um pelinho desse aqui é você, ó. Ó, um pelinho. E você acha que precisa ser importante pra caralho. Não! Você é esse pelo. Que não dá nem pra ver. Você é esse pelo no meio do universo inteiro e você acha que ganhar uma prova de natação te fez importante pra caralho. Oh, que bonito! Ganhou! Esse pelo foi campeão olímpico. Ai, que do caralho! É um pelo que acha que é importante. Por quê? Porque ganhou uma medalha. Não! Esse pelo fez o que ele podia fazer. Ele foi feliz ganhando uma medalha. É isso que bastou para esse pelo. O pelo nasceu para ele descobrir que na natação ele podia ganhar uma medalha de bronze olímpica. Só. Outros pelos ganharam ouro. Outros não foram nem para a Olimpíada, mas continuaram. Se estavam felizes fazendo e deram o máximo, estão tão felizes quanto o pelo que ficou em terceiro. Isso que você acabou de falar derruba uma pergunta que eu quero te fazer há muito tempo. Faça. Muito De tempo. qualquer maneira. Mas derruba uma pergunta que você vai achar isso normal, e eu fiquei extremamente indignado quando eu vi. Uma vez a gente foi junto ao Centro Olímpico, quando eles inauguraram lá o Bosque dos Atletas. Quase cuspi. Que era cada atleta ir lá plantar a sua mudinha de árvore, então tem lá a árvore com o nome de Fernando Scherer. A gente estava saindo dali e veio um grupo de meninas. As meninas olham pra ele e falam assim: olha o Xuxa da Fazenda. Xuxa da Fazenda é o cacete, velho. O cara é medalhista olímpico. O cara ganhou coisa pra cacete. Xuxa da Fazenda, velho. Isso me deixou transtornado. E você? Foi quem elas viram? O da Fazenda? Não, cara. É. Não, cara. Ó, eu não deixo de ser o da Fazenda. Eu não deixo de ser o nadador. Mas nem o da Fazenda, nem o nadador é melhor. Porque elas gostaram da Fazenda da forma como eu estava tratando as pessoas. O que é mais importante? A forma como eu lidei com todo mundo ali dentro, com todas as situações, como um ser humano? Ou como eu lidei como um ser humano na piscina? Os dois são seres humanos lidando com frustrações, com momentos difíceis. Eu me tornei algo que as pessoas se espelham porque gostam de esporte. Então elas acham que aquilo é maior. Mas e o ser humano por detrás, no momento de pressão, todo mundo assistindo, e um cara te provocando, te enchendo o saco e você perdoando e amando? E falando, tá tudo bem. Você pensa assim, tá tudo bem, eu não vou brigar contigo. E foi o que elas assistiram. Então, no fundo, nenhum dos dois, é aí que vem meu ponto, nenhum dos dois sou eu. Nenhum dos dois. Eu sou tudo isso. Não é só um separado, eu sou tudo. Eu sou o ser humano que ganhou a medalha, mas passou por frustração e falou merda em entrevista, e muita gente não gostou. Como eu fui o ser humano que estava dentro da fazenda e as pessoas assistiram e puderam conviver 24 horas por dia comigo, porque elas não tiveram a oportunidade de ver o Fernando ganhando medalha. Mas o Fernando que ganhou a medalha foi o trampolim pro Fernando tá no reality Sim. Fazenda. Esse é meu ponto. Só que, olha só, o Fernando que ganhou a medalha apareceu na Fazenda e o Fernando que ganhou da Fazenda hoje tá falando de outra coisa totalmente diferente no meu Instagram. E nos cursos e palestras que eu vou fazer no futuro, que já venho fazendo, já venho botando, inserindo aos poucos, né? Porque ainda querem que eu fale de natação, então eu ainda falo. Mas no futuro, se bobear, nem isso eu vou mais tocar no assunto. Eu faço tentando trazer
consciência para as pessoas, que as pessoas que queiram fazer, que têm potencial para fazer, que têm o estômago para fazer, que podem fazer e que sonham em fazer, que estão incomodadas, que elas saiam do cômodo e vão para o desconforto e entrem e briguem pela gente, que briguem pelo país. Mas eu acho que cada um tem um papel de representatividade em cada área. O meu foi ser atleta e ganhar minha medalha. Para ser tampolim para ir para a fazenda. Para ser tampolim da fazenda, para vir fazer o que eu vou fazer. E que eu já venho fazendo, que é despertar consciência nas pessoas. Mas esse é o meu passo. Mesmo que eu falando isso tudo, as pessoas não concordem, discordem, me julguem, me critiquem, me condenem de novo. Mas elas não têm ideia do que eu faço, da mesma forma que elas não sabem que eu virava na minha casa. Elas não sabem como eu cumprimento todo mundo no supermercado. Elas não sabem como eu trato o caixa. Elas não sabem como eu trato meus funcionários. Elas não sabem o que eu faço, como eu penso e como eu ajo. Elas não sabem porque elas não estão dentro de mim. Elas não sabem o que eu sinto. Então eu tô cagando de novo. E eu realmente... Quer cancelar? Cancela. Vai fazer alguma coisa da tua vida, só não me enche o meu saco, porque quem tem energia e quem tá fazendo alguma coisa produtiva da tua vida, ela não tá preocupada com o outro, ela tá fazendo, ela tá criando, ela tá produzindo, ela tá ajudando, ela tá servindo. O meu objetivo é servir ao próximo. Eu sirvo, mas eu sirvo do meu jeito, não do jeito que os outros esperam. Aí vão falar, mas servindo de que forma? Servindo você parar de me encher o saco, já tô te servindo uma boa vontade, você vai ter 10 horas para você olhar para você. Se tu parar de olhar para mim, de me julgar e me criticar, cara, eu já tô feliz. Já alcancei o que eu queria. Vou cancelar. Cancela, mas nunca mais me olha na rede social. Você ganhou 1 minuto do teu dia. Olha que beleza, você pode olhar pro teu filho. Agora você pode assistir um filme. Olha que gostoso, você pode entrar num podcast legal. Ou me corta minha entrevista aqui e vai pra outra que você goste. Puta, que bom. Você percebe que ficar olhando pro outro, julgando o outro, condenando o outro, é porque a pessoa perde muito tempo se condenando, se julgando e não tá fazendo aquilo que precisava fazer. Com certeza. Tá fazendo aquilo que ela quer fazer, que é apontar o dedo pro outro. Porque as pessoas não se tocam quando tu aponta o dedo pra um. Tem 3 te apontando, cara. Estão falando de quem? Não tá falando de mim, por isso que não tem velcro. Pode falar mal de mim, mas depois olha em casa. Faz uma reflexão à noite. Como tá a tua vida? Muitas vezes tem isso aí. Só faz. Não, pode botar todas. Faz uma reflexão em casa e pergunta, como tá? Eu sei como tá a minha. Eu tô cagando e andando e rindo. Desde novo. E quando eu ganhava rindo também. E tava todo mundo na arquibancada vendo eu ganhar. Quem tá na arena? Tá na arena. Vai tomar porrada. Vai. E eu tô na arena desde os meus 14. Tu acha que aos 50, com consciência, me conhecendo muito, eu só posso rir, né? É o que me resta. É rir. É rir. Vamos ao momento end deste O Quinto Set, porque aqui tentando traçar um paralelo entre natação e tênis. Você falou aqui que, obviamente, você não acertou todas as provas que gostaria na sua vida, e que é normal, e o tenista também vive desse tipo de coisa. Numa prova tão rápida como era a sua, os 50 metros, que em 20 segundos você tem que resolver a bagaça toda, como você lidava com uma necessidade de improvisar, de fazer alguma coisa diferente para compensar um erro no começo da prova? Onde? No 50? Nos 50. Não tem nem tempo. Não tem improvisar. Se acontece um erro, caga tudo. Tudo. É Você uma já coisa... sabe, saiu... Não. Já sabe que... É que quando caga uma coisa, olha só como as pessoas entenderem o grau de... Na vida, tá? Na vida. Isso é pra vida. Natação só é um exemplo pra vida mesmo, pra vida. Quando você erra uma coisa... Por exemplo, eu tô aqui na entrevista. Se eu errar uma frase, porque hoje tem muito mimimi na internet. Se eu errar uma frase, eu vou tentar consertar. E tem aquela frase de quem tenta emendar, pior o soneto. Tem uma coisa assim que eu esqueci a frase. A emenda sai, a emenda sai pior que o soneto. Porque toda vez que você tenta emendar e remendar algo, a tua mente se atrapalha. Então na natação, quando você entra, eu me lembro exatamente desse dia. Era 1998, no Vasco. Eu nadei eliminatória, fiz 23,43.
O recorde... Não, 21,43 em piscina curta no 50 livre. O recorde mundial era 21,50. O prêmio era $500 mil para quem batesse o recorde mundial. Eu bati o recorde mundial. 21,50 do Popov. Saí da água comemorando 21,43, o recorde mundial, o recordista mundial dos 50 metros nado livre, $500 mil. Eu falei, caralho! Eles botaram esse prêmio porque eles acharam que nunca ninguém ia bater o recorde, eu bati. Aí eu saí da água comemorando, aí o Ricardo de Moura, o coordenador técnico da seleção, ele olhou pra mim. Scherer, o que foi? Deu merda. Eu falei, que merda? Não vai me dizer que me desclassificaram? Ele, não. Mark Foster, há 3 minutos atrás, Fez menos. ele bateu o recorde mundial. Vamos lá, não! Agora, ele fez 21,31. Aí eu falei, não, vamos ver fuso horário, vamos ver fuso horário, vamos botar fuso horário, que eu quero meus $500 mil. O recorde mundial eu posso até passar pra ele. Pode pegar de novo. Vamos ver. Não, ele foi 3 minutos antes de você. Aí eu falei, tá, não sou recordista mundial, mas sou recordista mundial, porque me senti recordista mundial, mas não sou. Ele, não é. E não tem o prêmio. Tá bom, era eliminatório. Vou dormir com essa. Durmo com essa, no dia seguinte eu acordo. Preciso ganhar medalha de ouro, eu preciso ganhar o recorde mundial. Agora preciso. Porque de manhã eu ainda nadei fácil. Nadei os primeiros 25 mais fácil e acelerei o final. Tava bem. E aí eu subi no bloco. Vamos lá, vamos ganhar. Bah! Saí. Escorreguei o pé. Nossa. Quando eu tô na água, aí eu quis improvisar. Quis acelerar. Cara, nunca acelerei. Eu devo ter dado umas 500 braçadas, porque a braçada encurtou, porque eu já errei a primeira braçada, em vez de ela fazer ela lenta, com calma, eu acelerei, já entrei com braçada curtinha, e foi braçada curtinha, errei a virada e errei tudo. Piorei um segundo, e ainda fiquei com a prata. E perdi pro Gustavo Borges. Na minha prova, porque não tinha como eu perder. Ele nadou pra 22 segundos. Eu nadei pra 22,2. Errei tudo. Errei saída, errei as braçadas, errei a virada, errei tudo. Exatamente porque passou um pensamento na cabeça. A cabeça tinha que estar em silêncio naquele momento. Estado de flow total. E não tava. Tava só assim. Eu já tava no final da prova. Precisou resolver. É que eu já tava no final. Eu tava no recorde. Eu não tava no processo. É aí que gera ansiedade na mente das pessoas. Elas não estão no processo, elas estão no resultado, querendo o prêmio ou a conquista. É o último saque. É o último saque, o último game. Caraca, eu preciso acertar. Não posso. Sabe o pior? É o enxergar a linha de chegada, né? O pior não é eu preciso acertar. Eu não posso errar. É que o pensamento vem, eu não posso errar. E pensou, não posso errar, errou. Por isso que corredor de Fórmula 1, quando ele tá no cacete, ele nunca olha pra parede da curva, ele olha pra dentro da curva, pra onde ele vai fazer a curva. Ele não olha pra parede, porque se ele olhar pra parede, ele vai reto. É onde você olha, bota seu olhar. Então eu sempre botei meu olhar positivo, só que nesse dia eu não tava olhando o processo, eu tava olhando o fim, o recorde, o título, o dinheiro, era mais dinheiro. Vou ter que admitir. Era $500 mil. Pra mais uma balada. Era $500 mil em 1998. É tipo $1,5 milhão, $2 milhões hoje. Eu falei, você tá de brincadeira? Eu falei, preciso desse prêmio. Acabei ficando sem o prêmio, sem a medalha de ouro, ainda fiquei com a prata. Ainda fiquei mais puto do que nunca. Vamos pro finalmente aqui, as perguntas que a gente sempre faz. Se você pudesse, aquele Xuxa lá de 16 anos, que ainda não tinha se frustrado com o tênis, se você pudesse escolher um jogador para bater uma bola naquela época que você amava o tênis, quem seria esse jogador? Ivan Lendl. Ivan Lendl? E depois, na época era o Ivan Lendl, mas eu gostaria de jogar com o Agassi. Com Agassi. Deve ser divertido demais jogar com aquele Tem mais cara. a sua cara. Então, depois é que veio o Agassi, veio depois com o Pete Sampras. Então... O Agassi era demais. Era demais. Aquele cabelão, quando ele começou, com 16 anos, acho que foi, short jeans, aquilo lá, eu falava, meu, esse cara é mais louco que eu. Isso é mais louco que eu. Mas muito mais louco que eu. E o livro dele é incrível. E o livro dele, quando eu li, foi um balde de água fria na minha vida. Mas tem... Não. O balde de água fria que eu digo assim, não preciso mais escrever meu. Tá tudo ali. Tem que escrever, lógico que... Eu digo, tá tudo ali, leu dele. É quase parecido. A vontade de não gostar, de ter que continuar, não no meu caso não teve os pais forçando, mas eu vejo muita coisa da minha vida com ele, assim, de correlação lendo aquele livro. Caraca, ele escreveu pra mim.
Não preciso mais escrever o meu, é só ler o dele, já bastou. É muito legal mesmo. Eu sei que tem muita coisa que, cara, quando a gente bota uma emoção a mais, bota umas coisas a mais. Claro, e não é mais o mesmo moleque que tá escrevendo, né? Lógico. Então é outra visão, é outra coisa, né? Por exemplo, se eu escrever meu livro hoje, é totalmente do meu livro que eu já escrevi meu livro umas 8 vezes. Por quê? Porque eu tô escrevendo meu livro a cada vez até chegar no ponto que eu acho que o livro já tá com tanto amor por tudo, que já perdi a mágoa, eu já perdi o rancor, eu já perdi as dores, já deixei, sabe, já Mas esse é um exercício curioso de se fazer. Você imagina o Xuxa lá atrás, cara obstinado, obcecado por vencer, que não admitia perder, o maluco que saía na noite, o maluco que comprou a balada, e aí nas fases diferentes da vida. Porque deve ser muito legal ver as confissões do do Xuxa daquela época, cara. é totalmente diferente os livros. Completamente. Eu tenho mais de 8 livros escritos do mesmo livro. É, E então. escritos sem olhar. Sem, eu digo, quando eu reescrevo, eu não pego e colo e pasto. Eu reescrevo e depois eu vejo. Cara, é aí que entrou que eu te falo. Essa foi a minha terapia de autoconhecimento. Foi muito graças, é claro, a terapias e tudo que eu fiz muita coisa, mas eu digo, reescrever minha vida dessa maneira, tanto que perguntam pra mim: "Você vai lançar quando?" E eu achava que ia lançar toda vez, porque ele tá sempre terminado, ele tá pronto. Só que quando eu reescrevo, eu vejo que hoje eu tô escrevendo com tanto amor por toda aquela minha história, que eu acho que hoje eu tô começando a ficar pronto de publicar, por quê? Porque eu vou poder falar de tudo com tanta verdade, com tanto carinho por aquilo, que a pessoa que lê, ela vai entender da minha dor, vai até se identificar, mas ela não vai sentir a minha dor, a minha frustração. Eu não vou estar jogando a merda no ventilador no livro pra pessoa ler e ficar frustrada, ou com dor também. Não, ela pode até acessar a dor dela, mas vai acessar o cara que tá falando, que ela pode até ter a relação com ela, mas com leveza, vai estar com amor, vai estar com gentileza por toda a minha história. É totalmente diferente o jeito que eu conto a minha história hoje do que com 10 anos atrás, tá louco. Você falou que você bateria a bola com o Lendl ou Agassi, e com quem você gostaria de conversar por uma hora, assim? Qualquer pessoa, viva, morta, brasileira, não brasileira? Só de verdade? Jesus Cristo. Pô, é a segunda vez que aparece essa ideia aqui. Ou Buda, no caso, também, mas essas pessoas, assim, eu gostaria de na verdade eu não gostaria, eu acho que nem de conversar, Só ouvir. ou só ouvir, Ou só sentado lá. ou só olhar nos olhos. Só olhar nos olhos e sentir ele. Sentir, só sentir, só ficar, uau, uau, é verdade. Quem são pra você os 3 maiores nadadores da história? Pô, é que difícil eu não botar o Popov na história, né. Popov, porque, pô, foi o cara que me encheu mais o saco do que todos, E que te né. puxou pra cima também. Também não, mas que enche o saco, né, você tem que treinar pra ganhar, né. Porra, é aquele enche o saco, toda vez que você olha pro lado tem ele do lado, e aí pro lado tem o Gustavo Borges, aí você fala: "Meu Deus, não tem sossego nessa vida, pra ter lugar no pódio é difícil aqui, só resta um lugar no pódio", aí aparece o Gary Hall também, aí fica aí, alguém vai ter que ficar de fora dessa merda. Assim, Phelps, com certeza. É que eu não consigo falar do Mark Spitz por causa das épocas, eu não sei como seria, né, então Revolucionário pra sua época, tal qual foi o Phelps na dele, né? exato, então seria os 2, né. Mas se eu tivesse que botar dos que eu acompanhei, Popov, o Phelps, cara, e o Ian Thorpe, são 3, assim, que eu acompanhei, eu vi, eu falava: "Meu, Muito diferente. cara, Tá bom, tem algo a mais aí", sabe. nasceu pra isso. Tem um e olha que eu era bom, hein, talentoso também, mas sabe quando você: "Meu, tem um algo a mais?". E aí se eu botasse em quarto e quinto, eu botaria o César Cielo também, cara, que também foi um puta mega talento, esforçado, dedicado, e o Gustavo, assim, com toda porque eu vi o cara, só que assim, quando você bota com o Phelps que ganhou outro ouro, é foda, né, mas é que eu não vejo só o título, né, eu acho que toda a parte Sucesso, de todo o processo, eu honraria todos esses 5. perfeito. Uma música, cantor, cantora que te fazem parar pra ouvir? Hoje quase
Todas. Hoje tem as músicas hoje que tá me pegando é aquela que eu tenho gostado muito, porque eu assisti o documentário dela, é Greatest Love of All, da Whitney Whitney Houston, Houston. com a voz dela, assim. Ou Imagine, também Musicaços. do John Lennon. Então são músicas que quando você pega a letra e deixa permitir sentir a letra, você vê que eram pessoas antes do tempo passando uma mensagem clara na música. Então a arte eu vejo como isso, a música é um lugar de te fazer sentir coisas que às vezes está ali dentro e você tem que ser acessado de alguma maneira. E a música ela acessa mesmo. É impressionante. Por fim, no seu baú de memórias, a melhor e a pior lembrança. A melhor lembrança de todo para tudo? De tudo. O nascimento da Isabela e da Brenda. O nascimento das filhas, a melhor lembrança. A pior lembrança? Essa é difícil, sabia? É porque eu não consigo nem achar pior. Acho que a mais dolorida. Porque eu não considero pior, porque ela foi o grande avanço da minha vida. Que foi a depressão. Mas eu não tenho o momento exato dele. Mas seria o momento onde eu me toco, que eu tô foi o momento que eu me toco e decido que ali é o fundo do poço. Porque não tem fundo. Se eu continuasse nela, eu ia afundar Ia mais, afundar mais, mais. mais. Não tem fundo. Então, para as pessoas que acham que vai buscar o fundo, entenda, tu nunca vai achar o fundo. Então já para onde tá e sobe. É o fundo. Escolha que o fundo é aquele. É a hora que você tá agora. E eu acho que esse foi o pior em sentidos, mas depois que. Por isso que eu digo que quando eu escrevo meu livro hoje, eu olho para trás, eu não consigo nem ver pior. Eu vejo que aquilo fez um passo dramático para eu chegar aqui. Então foi só um processo dramático, foi um drama cruel, profundo, dolorido, mas que hoje eu olho com tanto amor quanto as vitórias. Muito bem. Vou te pedir para assinar a bolinha de tênis. Isso eu nunca tinha feito na vida, hein? Olha que coisa. Olha lá, das novas experiências na sua Essa é vida. uma experiência. Ó, Ó. vou até botar. E é difícil, precisa fazer um workshop primeiro, viu? A gente tem que começar a distribuir teste. Nada. Testa. Vai ser certinho, vai ser melhor que no papel. E o pior é que eu risquei vários de vocês aqui. Vários pelinhos no universo. Vários. Fernando! Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. E aos Tchau, Fernandos Obrigado, que estão Fernando. assistindo também. Gente, esse foi mais um Quinto Set. Em 15 dias, um novo entrevistado ou entrevistada falando sobre tênis, sobre vida, sobre absolutamente tudo. Você que é um pelinho neste universo. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau. Obrigado.